maioria das pessoas, elas ficam aqui na internet só atrás de dica, sabe? Mas a dica é uma coisa muito superficial, a dica é uma coisa que não vai trazer uma mudança, assim, realmente profunda e duradoura para você, né? Porque a dica, ela tá solta, né? E a gente tem que estar com essa cabeça sobre rota, sobre método, sobre um passo a passo que te leva diretamente até lá, tá bom? Então, peguem os seus cadernos, peguem suas folhinhas para fazer muitas anotações, ok? Então, vamos lá. Hoje, eu separei esse assunto porque ele é um passo, dentro desse passo a passo todo, ele é um passo muito importante para o emagrecimento acontecer. O emagrecimento, ele é multifatorial. Assim como o que nos faz ganhar peso, também é multifatorial, não é verdade? Então, uma pessoa, ela não saiu de um peso normal e chegou na obesidade só porque ela comeu um doce, ou só porque ela tem o hábito de beliscar, ou só porque ela é sedentária. Não. Ela executou vários hábitos, várias ações, vários comportamentos de maneira persistente, várias vezes no dia, ao longo de muito tempo, que fez com que ela ganhasse todo esse peso, né? E o que vai fazer emagrecer é a mesma coisa, é uma junção de várias estratégias da gente combatendo ali várias causas ao mesmo tempo, de maneira persistente, até que você tenha o seu resultado, que no caso aqui que a gente busca é emagrecer. Reforçando, estou explicando isso, reforçando o que eu estava falando sobre dica. É por isso que não é um remedinho que vai resolver o seu problema de emagrecer. É por isso que não é uma dica para controlar a vontade de doce. Não é só isso que vai resolver. Você precisa conhecer tudo que... Você precisa aprender a emagrecer, sabe? Precisa aprender tudo que está envolvido com o processo para poder juntar aí as estratégias e ter o resultado que você espera. E uma das coisas boas de uma boa estratégia, né, que contemple tudo isso, que contemple todas as causas, é uma estratégia que promova aumento da saciedade e que ajuda a diminuir a fome e o apetite. Uma boa estratégia que te ajuda a emagrecer não é necessariamente uma estratégia que vai contar calorias, né, que seja de baixa calorias. Não é necessariamente uma estratégia que tenha alimentos termogênicos. Uma boa estratégia mexe com o seu corpo de tal maneira que um dos resultados, essa palavra mesmo, um dos resultados que você observa é a diminuição da fome e de apetite, tá? O que mexe aí dentro de você, né, que eu tô falando, é a nível hormonal. Gente, a alimentação, ela tem esse poder. Às vezes a gente trata o alimento de uma maneira tão rasa, né? Ai, mas tal alimento tem X calorias. Ai, mas eu vou comer coisa diet, coisa zero. O alimento, ele não é só calorias. Ele não é só, isso aqui é carboidrato, isso é proteína. O alimento é muito mais do que isso. O alimento é uma matéria-prima para o nosso corpo. O nosso corpo, ele só funciona porque ele está a todo momento fazendo várias reações químicas. Seus pensamentos é reação química. Você está aqui prestando atenção, é reação química. Você está acordada a essa hora, é reação química. Depois, na hora que você for dormir, é reação química. Depois, a energia que você tem ao longo do dia é reação química. A fome e o apetite também é reação química. E o que rege essa reação todas, né? Todas essas reações químicas aqui do nosso corpo é a comida. A comida, o alimento, é a matéria-prima para essas reações. Eu estou explicando isso, gente, para que vocês percebam que para que vocês percebam, mas que vocês já comecem a pensar, cara, então tá explicado por que eu tenho uma energia péssima ao longo do dia.
Explicado, porque muitas vezes eu não consigo me concentrar direito, porque minha memória tá ficando ruim, por que eu tô estressando tanto, por que eu tô sentindo tanto cansaço, ou por que eu tô sentindo tanto desequilíbrio nessa fome, né? E eu já vou explicar mais sobre esse quesito em específico, que é o tema da nossa live, né? A explicação é a qualidade da sua alimentação. Porque são os alimentos que estão fazendo o seu corpo ter essas reações, ter esses sintomas. Entende? Alimento é matéria-prima. Então, quando a gente pensa em emagrecer, que nada mais é do que mais reações químicas acontecendo, só que dessa vez para o corpo emagrecer, nada mais precisa do que comida, alimento. A gente não tem que pensar só em comer menos, o mínimo possível, diminuir as calorias. Isso faz parte. Vocês já vão entender. Mas não é onde a gente tem que colocar nossa atenção. Nosso primeiro foco de atenção é entender que o meu corpo está fazendo reações químicas o tempo inteiro, e se eu quero reações químicas para o emagrecimento acontecer, eu preciso então escolher os alimentos certos para isso. Eu preciso escolher a alimentação certa para isso. Tá? O que acontece? As escolhas alimentares hoje em dia, né, das pessoas, levam a um tal desequilíbrio que leva aos seguintes sintomas. Geralmente a pessoa tem dificuldade para acordar. Nossa, vida, acordar cedo, nem pensar. Se ela tem que acordar, porque tem que ir para o trabalho, ela até levanta. Mas acordar mesmo é só ali 10, 11 horas, né? Até lá fica ali zumbizando. Tá sobrevivendo. Não tá acordada, tá sobrevivendo. Aí, dá 10, 11 horas, ela parece que liga, né? Pegou no trampo ali, aí ela começa a produzir. Aí começa a trabalhar e tal. Nossa, agora tá rendendo, tal. Só que bem na hora que começou a render, deu a hora do almoço. Né? Ali meio-dia, mais ou menos. 11 horas, meio-dia. Aí ela fica, pô, eu não vou parar agora, né? Agora que eu comecei aqui no trabalho, e eu tô aqui em várias reuniões, e tenho várias coisas para entregar, várias coisas para adiantar. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu almoço, depois eu paro. Agora eu nem tô com tanta fome assim, né? Nem tô com tanta fome assim. Aliás, essa pessoa que eu tô descrevendo, pode ser que você se encaixe ou não, mas ela acorda, tem dificuldade de acordar, acorda sem apetite nenhum, pelo contrário, às vezes fica até enjoada para comer, né? E aí vai despertar mesmo, começar a funcionar ali 10, 11 horas da manhã. Aí, nessa hora, ela já não tá com tanta fome ainda também, então ela deixa para almoçar mais tarde. Aí, a fome começa a bater incontrolavelmente lá para umas 2, 3 horas da tarde. Aí é a hora que ela vai parar para almoçar. Só que aí, ela estava tão envolvida lá com o trabalho que ou os restaurantes já estão fechados, ou ela já não tá mais com vontade de comer comida, já tá com vontade de comer outra coisa, então ela come qualquer coisa, né? Vai, come um salgado com suco na padaria, ou come um lanche mesmo que ela levou, ou até come comida mesmo, mas só que nesse horário aí, umas 2, 3 horas da tarde. Passou esse horário, aí começa a dar uma mistura, assim, de um cansaço, já começa a baixar a energia, só que ao mesmo tempo a pessoa tá agitada. É uma loucura, é uma coisa estranha. Tá cansada, mas ao mesmo tempo tá batendo essa queda, essa agitação, essa ansiedade, aí ela fica, preciso de um doce, eu preciso de alguma coisa assim, uma coisinha gostosa. Preciso de um doce, preciso de um carboidrato, aí deu lá, 4 horas, 5 horas da tarde, ela tá maluca por um doce, por uma guloseima, por uma besteira. Ela vai lá e come essa besteirinha. Aí beleza, ela termina o dia dela, volta para casa, super cansado, o dia foi puxado, super cansada e com fome, morrendo de fome, que ela chega ali entre 6, 7 horas da tarde, ela não quer nem saber de cozinhar saladinha, ela vai comendo qualquer coisa que ela vê pela frente. E é uma mistureba, sabe?
É uma mistureba de uma ansiedade com uma fome e não quer esperar a próxima refeição. Não posso, não consigo esperar ficar pronto, preciso comer agora. E abre os armários, vai comendo tudo que tem dentro, abre a geladeira, come tudo que tem dentro e tal. Aí, beleza, já encheu o bucho de besteira ali também. Mais tarde, se tiver uma janta, às vezes ela come. Se não tiver uma janta, a culpa já bateu, ela fala, eu prefiro nem comer. Ou, deixa, eu vou comer só umas bolachinhas com chazinho mesmo e tal. Mais leve à noite e tal, beleza. E aí começa a ficar tarde, deu 11 horas, deu meia-noite, nada do sono chegar. Ela até deita, mas fica agitada, não consegue desligar, fica virando na cama que nem um frango grelhado, de um lado para o outro e tal. Ela vai conseguir pegar no sono mesmo, lá para umas 2, 3 horas da manhã, e aí começa aquele ciclo de novo. Dificuldade para acordar, até levanta, mas só que não tá bem, tá super cansada, sem energia, e começa esse ciclo tudo de novo. Gente, isso que eu acabei de descrever é muito comum de acontecer. Muitas pessoas relatam, se identificam com alguma coisa nesse dia que eu descrevi. Ou com a dificuldade de dormir, ou com a dificuldade de acordar, ou com o cansaço excessivo, ou com a ansiedade, com a fome absurda. É muito comum isso acontecer, mas não é normal, tá? É muito comum, mas não é normal. Isso significa que o corpo está em desequilíbrio. O normal mesmo, um corpo que está com os hormônios ali em ordem, que está funcionando, que está fazendo as reações químicas que eu expliquei da maneira certa, o que a pessoa sente? A pessoa sente facilidade em acordar de manhã, porque ela dorme bem e acorda zerada no outro dia, consegue acordar cedo, é super produtiva durante a manhã, tem fome durante a manhã, então ela consegue tomar um bom café da manhã. Depois, às 11 horas, meio-dia, ela já tá com fome, ela almoça, beleza. À tarde, ela já pode até ser que sinta um pouquinho daquela ansiedade, mas não é mais aquela coisa absurda. É uma coisa que, assim, tipo, se ela comer uma fruta mais doce, pronto, já resolveu, ela já tá mais tranquila. Se ela comer, sei lá, um bolinho de banana com aveia, sabe? Essas receitinhas, ou uma banana quentinha no micro-ondas, já resolve, e nem é sempre que ela tem. Ela chega à noite em casa, não sente fome excessiva, ela consegue comer um prato saudável, ela fica satisfeita com um prato saudável. À noite, ela consegue relaxar, consegue pegar no sono, consegue dormir. Isso é normal, isso é sinal de que o corpo está trabalhando bem. Isso é sinal de que o corpo está trabalhando em equilíbrio, tá? E só que a maioria das pessoas infelizmente, não está vivendo isso, né? E esse corpo em equilíbrio, gente, que eu descrevi, de ter mais energia e tal, é um corpo que consegue, não é que consegue, mas que tem a percepção de fome e de saciedade, aliás, de fome e de apetite diminuída. E ela tem ali hormônios de saciedade a todo vapor. A todo vapor. Existem dois tipos de fome, né? Uma fome que é fisiológica, ou seja, é a necessidade do seu corpo mesmo de se alimentar. E existe uma fome que é hedônica, uma fome que é compulsiva, uma fome que é emocional. E essa fome emocional que é tipo uma vontade específica de comer os alimentos, não é assim uma fominha, não, é um desespero de comer alguns certos tipos de alimentos específicos, tal. Essa fome, ela é mais comum de acontecer quando o corpo está em desequilíbrio. A fome de verdade, aquela fome fisiológica, aquela fome que o seu corpo precisa se nutrir, não acontece com tanta intensidade, é uma fome totalmente controlável e é uma fome pouco frequente. Quando o corpo regula, a fome diminui. A fome diminui. Antes ela sentia fome toda hora.
A cada 1 ou 2 horas já estava daquele jeito, que nem uma draga, né? Desesperada. Mas depois que o corpo regula, a fome diminui. E se torna natural comer menos. Comer menos acaba sendo o resultado dessa estratégia alimentar. O foco não deve estar em comer menos. Comer menos faz parte, mas comer menos faz parte de uma estratégia que te leva a comer menos. Faz parte de uma estratégia que naturalmente te faz comer menos. Porque você sente menos fome, sente menos apetite, sente até menos vontade de comer as besteiras. E sente a saciedade mais prolongada. A fome fisiológica, que é aquele sinal que o nosso corpo dá, que a gente precisa de comida, acontece com tão pouca frequência que você se assustaria. A fome de verdade pode acontecer de 1 a 2 vezes ou até umas 4 vezes quando a pessoa, em algum dia específico, sente mais fome. Para algumas pessoas é mais, para outras é menos, porque além de tudo isso, é claro que tem a questão individual, né, de cada um. Mas é isso. A fome de verdade, ela aparece com bem menos frequência. E quando o nosso corpo está organizado fisiologicamente e tal, é isso que acontece. Aquela fome exagerada no fim da tarde para a noite, que junto com aquele cansaço, nada mais é do que sinal de desequilíbrio do corpo. Sentir fome exagerada, esse descontrole no fim da tarde para a noite, não significa que você é indisciplinada, não significa que você é sem vergonha, que você é fominha. Não, só é um sinal de atenção. Um sinal que você tem que colocar atenção. Poxa, eu preciso regular o meu corpo. Eu preciso regular as funções do meu corpo. Aquela ansiedade excessiva, aquela agitação excessiva, muitas vezes também é porque o corpo está desregulado. A saúde do corpo reflete na saúde da mente. Um corpo que está mais nutrido, um corpo que está em equilíbrio, né? Um corpo de uma pessoa que ele mantém bons hábitos e tal, é muito mais fácil de controlar a ansiedade, de controlar o comer emocional, do que se for um corpo desnutrido, se for um corpo de uma pessoa que come muita besteira. Não é verdade? Então, isso aqui a gente tem que ter atenção. O caminho é a alimentação, mas não a alimentação para emagrecer. Não a alimentação para emagrecer, mas a alimentação que regule o seu corpo e aí, consequentemente, regule o seu apetite, sua fome, sua ansiedade, suas vontades específicas, sabe? A vontade de uma besteira, a vontade de um doce, a vontade de um carboidrato. Um corpo equilibrado não sente essa vontade excessiva e aí sim, como consequência, você emagrece. Como uma consequência natural. A pessoa que acorda e aí come, em vez de pão francês, come um pão integral com requeijão light, né? E um cafezinho com adoçante, né? Que ela tá segurando açúcar. Aí no meio da manhã ela leva lá pro trabalho barrinha de cereal. Aí na hora do almoço ela come lá um arroz integral com um franguinho grelhado, uma saladinha, né? Então coisa leve, uma frutinha depois do almoço. Tá, ok. Aí à tarde ela tá querendo pegar leve e tal, mas bateu é uma fome, sabe? Uma fominha. Ai, quer saber? Eu vou comer um salgado, mas eu vou comer um salgado integral, né? Ela vai lá e come um salgado integral. Ou um lanche natural, com pão integral e peito de peru, tá? Aí ela chega em casa, de novo, arroz integral. Ou, não quero jantar, vou comer aqui uma tapioca com peito de peru, ou uma tapioca com uma manteiguinha, porque eu quero pegar leve, né? Eu quero emagrecer, tal. Aí, à noite, antes de dormir, só umas bolachinhas com um chazinho zero aqui, né? Aí pega, abre a caixinha, chazinho zero e tal. E aí, muitas pessoas se identificaram, né, com essa alimentação. Meu Deus, é isso que eu faço. E aí, o que eu achei engraçado,
né? Que muitas pessoas falam, Jaque, mas eu faço tudo direitinho. Jaque, mas eu sigo a dieta direitinho, eu não emagreço. Só que vai ver o tipo de dieta que ela está fazendo, é essa dieta aí que eu descrevi. É uma dieta que, mesmo, por mais que ela esteja lá se esforçando para fazer tudo direitinho, comendo tudo integral, tudo diet, tudo light, não é o que emagrece. Por quê? Porque essa alimentação não promove saciedade, não regula o organismo, não diminui os hormônios de apetite, não controla os hormônios de ansiedade, não controla aquela fome seletiva, né? Que, eu fome de doce, eu tô com vontade de pizza, vontade de doce. Tá? Esses alimentos não fazem nada disso. Pelo contrário, eles continuam perpetuando o desequilíbrio do corpo. Porque o pão normal pelo pão integral é a mesma coisa. Depois, barrinha de cereal é um industrializado, cheio de carboidrato também. O arroz integral ali do almoço tem um pouquinho de fibra a mais, que não vai interferir em nada. Dá mais carboidrato. À tarde é salgado integral, também carboidrato. À noite deixa de comer comida para comer uma tapioca, mais carboidrato. À noite na ceia dela, bolachinha, mais carboidrato. E qual que é o problema disso aí? O problema é que o carboidrato, ele tem uma digestão muito rápida. Você come, dali meia hora já digeriu, acabou. O estômago tá vazio, tá fazendo um buraco dentro do estômago. Não é isso? Aí a gente acha que o problema é fazer dieta. A gente acha que o problema é comer saudável. Porque comer saudável dá fome. Não, gente. Comer errado dá fome. O comer saudável de verdade não é para fazer isso. O comer saudável de verdade diminui a fome, controla o apetite, diminui a ansiedade e aumenta, prolonga a saciedade. Então, esse que é o grande motivo. Essas trocas que as pessoas estão fazendo é 6 por meia dúzia, ou às vezes um bom, um ruim por um péssimo, sabe? Lembra que eu falei para vocês que o esquema é a gente reprogramar a nossa química? Esses alimentos não estão reprogramando a nossa química. Esses alimentos estão perpetuando uma química ruim, que continuam te deixando com muita fome, com muita saciedade. E aí o que é o tiro no pé, né? A pessoa come, faz essas trocas e ainda come menos. Ou seja, dá mais buraco no estômago ainda, dá mais fome ainda. Não é verdade? Então, lembra que a gente falou sobre abrir o coração para novos hábitos? Lembra que a gente falou sobre isso? Por quê? Porque os novos hábitos a partir de agora é justamente isso que eu quero dizer. É você trocar toda essa ideia que você teve até hoje sobre o que funciona para emagrecer, porque isso está tudo errado, né? E vamos agora começar a olhar a alimentação com essa nova perspectiva. A perspectiva de que o alimento é o meu amigo, o alimento é o meu aliado. É o alimento que vai programar o meu corpo para ele produzir os hormônios certos para me ajudar a emagrecer. Para produzir os hormônios certos para me fazer ter menos fome, menos apetite, menos ansiedade e tal, fazer emagrecer. Escolher os alimentos certos que vão programar ali o nosso corpo para também fazer reação química de queima de gordura de maneira eficiente, coisa que esses outros alimentos não estavam fazendo. Já expliquei aí várias coisas que, na verdade, são totalmente industrializadas e que são ricas em carboidratos e que não vão ajudar no nosso emagrecimento. É porque o carboidrato é vilão? É porque o carboidrato é péssimo para nossa vida? Não é isso, gente. É porque o carboidrato inicia reações químicas aqui no nosso corpo que nos deixam com mais fome, né? Ele aumenta ele digere muito rápido, então logo a gente já tá com fome de novo, o que torna difícil comer menos. Sim, comer menos faz parte, não é tudo, mas faz parte. Só que mais inteligente é isso que vocês escreveram na frase, que é então adotar uma estratégia que o resultado dela seja a gente sentir menos fome. A gente adotar uma estratégia que faz com que a gente sinta menos fome. É isso que a gente tem que buscar.
Mais do que querer emagrecer o máximo possível, mais do que buscar queimar gordura o mais rápido possível, mais do que isso, a gente deve buscar uma alimentação que promova mais saciedade, que diminua a fome, o apetite e a vontade de comer. De novo, estou sendo repetitiva porque eu quero ser repetitiva, porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês. Para que toda vez que alguém fale para você que para emagrecer você tem que parar de comer, que você tem que passar fome, que você tem que comer menos, cada vez menos, você tem que fechar a boca, eu quero que você, quando você escutar essa frase, eu quero que você arrepie, eu quero que você lembre de mim e fala, não é isso. A Jaque me falou que não é isso, e a Jaque falou com propriedade, porque ela já tem centenas de mulheres que emagreceram desse jeito, sem sentir fome. Mas, pelo contrário, controlando a fome, conseguindo controlar o apetite. Tá? Comer menos faz parte, mas não é o nosso foco principal. Nosso foco principal é uma estratégia que o resultado dela seja a gente comer menos. Então, que raio de estratégia é essa? O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que escolher de alimentos para que o resultado seja esse, o resultado seja menos fome? Gente, da mesma maneira que o emagrecimento é multifatorial, aqui, para a gente sentir menos fome, são várias coisas que vão fazer isso. Várias coisas ao mesmo tempo que vão fazer isso. Lá no Emagrecimento dos Sonhos, que é o meu programa, que eu passo mais tempo com as alunas e tal, a gente tem tempo suficiente para passar por todas as etapas e todas as fases que promovem isso no corpo. Mas o que eu vou falar hoje aqui para vocês já vão sentir essa diferença. Vocês já vão começar a sentir essa diferença. Então, primeira coisa, eu não falei que o carboidrato ele ajuda, ele atrapalha, ele dá mais fome porque ele digere rápido. Logo, aqueles macronutrientes, aqueles alimentos que demoram mais para digerir, eles vão ser mais interessantes de aparecer com mais frequência na nossa alimentação. Por quê? Porque eles vão fazer a gente ter saciedade por muito mais tempo. Tá? Porque eles vão fazer sentir saciedade por muito mais tempo. Quais são os macronutrientes que eu tô falando aqui? A nossa alimentação ela é composta basicamente por 3 macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Todos os alimentos que a gente ingere, seja fruta, seja carne, seja um pão, seja o arroz, seja o feijão, seja qualquer coisa, gente. Todo alimento tem uma misturinha desses 3. Tem um pouco de carboidrato, um pouco de gordura e um pouco de proteína, tá? Aí tem aqueles alimentos que são fonte de, ou seja, eles contêm mais de um macronutriente do que outros, né? O arroz, por exemplo. O arroz, ele é um grão que ele tem mais carboidrato, mas tem pouquíssima gordura e tem pouquíssima proteína, né? Então ele é considerado um alimento fonte de carboidrato. A carne, ela contém muita proteína, não contém nada de carboidrato, é um dos poucos alimentos que é isento de um dos macronutrientes, é a carne, não tem nada de carboidrato, mas tem um pouco de gordura também, tem um pouco de proteína, um pouco de gordura, tá? Então, para você, só uma pequena introdução para vocês entenderem melhor sobre esses macronutrientes que eu tô falando. E aí, desses 3, né, tem o carboidrato, que ele digere mais rápido, ou seja, dali meia hora você já tá com fome de novo, mas a proteína e a gordura, não. A proteína e a gordura demoram para digerir. Demoram para digerir. Quando você come, passam-se horas até que você vai sentir fome de novo. Haja vista quando você come um pratão de macarrão. Quando você come um pratão de macarrão, dali meia hora, 1 hora, você já tá com um buraco no estômago, né? Mas vai num churrasco pra você ver. Você acaba comendo mais carnes e tal. Até acaba comendo carboidrato também, né? Um arrozinho, uma farofa, uma maionese, uma sobremesa, né? Mas tem bastante carne, tem bastante proteína. E dependendo do tipo de carne que você escolher comer, tem bastante gordura também.
E a proteína e a gordura demoram mais para digerir, né? Demoram mais para digerir. Logo, assim que você come, demora para você sentir fome de novo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que focar é nisso. Então, quais são os alimentos que eu tenho que comer mais? São aqueles que sejam fontes de proteína e de gordura, tá? Quais são os principais? Vou falar aqui quais são os principais. Na rota do emagrecimento a gente vai até aprofundar mais um pouco sobre isso. Mas como eu já quero que você já inicie agora, então o que você tem que focar em comer mais? Fontes de proteína. Quais são? Todas as carnes, todos os tipos, tá? Então, carne de boi, carne de frango, peixe, os ovos, tá? Se você for mais exótica e quiser carne de javali, carne de jacaré, carne de não sei o que lá, tá à vontade também, carne de porco, tá? Então, ó, todas as carnes, todos os tipos de carnes. Detalhe, de todos os cortes, não é só o filezinho de frango, eu tô falando da coxa, da sobrecoxa, da coxinha, mas já que esses cortes, esses pedaços têm muita gordura. Tem muita gordura, né? Ué, mas a Jaque não falou que é pra comer mais gordura? Falei. Então não tem problema. É pra você comer gostosinho, um frango ali assadinho, com aquela pele bem tostadinha, crocante, gostosa. Ai, eu tô até salivo só de falar. Mas já que eu vou comer picanha, vou comer, sei lá, um contrafilé e aquela gordurinha. Ué, não falei sobre comer mais gordura? É isso mesmo. Por quê? Porque quando você come mais proteína e gordura, o que acontece? Você sente muito mais saciedade. Você sente diminuir a fome e o apetite, tá? Você sente diminuir a fome e o apetite, tá? Gente, eu sei que o que você está ouvindo aqui talvez seja bem contraintuitivo, né? Talvez todas as estratégias que você tem ouvido até agora para emagrecer fala o quê? Não, carne sem gordura, as carnes mais magras, o frango sem pele, né? Arroz integral, pão integral, é isso que você mais ouviu falar. Mas eu te pergunto, funciona? Provavelmente não funcionou, tá? E ó, existem vários estudos científicos mostrando que não funciona. E por que não funciona? E uma das causas é essa, é a velocidade de digestão desses alimentos. Eu só tô falando da digestão, gente. O foco é a questão da velocidade de digestão simplesmente, porque só esse primeiro passo você já vai sentir bastante diferença. Mais para frente a gente avança, tá? E um outro detalhe. Gente, quando eu falo aqui sobre comer gordura, sobre escolher alimentos com gordura, eu não estou falando suplementar gordura, tá? Eu não tô falando assim, já que mandou comer gordura, então eu vou comer a minha picanha com essa gordura, aí o meu filhinho pequenininho não gosta da gordura, ele tira tudo, então eu vou comer toda a gordura dele, aí taca ali azeite em tudo, e come aquele monte de castanha, e come aquele monte de coisa e tal. Não é isso. Não é isso. O ponto aqui é não ter medo das gorduras, como as outras estratégias pregam. As outras estratégias mandam parar de comer gordura. Eu só estou falando, mantenha o uso da gordura normal. A porção de carne que você vai comer vem com aquilo de gordura? Come aquilo de gordura. Você controla em outras coisas, né? Porque você também não vai fazer fritura. Que a fritura é uma gordura ruim. Eu tô falando aqui de não ter medo daquelas gorduras boas, aquelas gorduras que são naturais, tá? Então agora eu quero explicar mais sobre as gorduras. Então eu falei sobre a proteína, né? Carne, frango, ovos e tal. Agora sobre a gordura. Então, primeira coisa sobre a gordura. Não suplementar, você vai comer uma quantidade ali normal, use o bom senso. E optando por aquelas que sejam naturais. Então, quais são as gorduras que são naturais? Em vez de usar óleo de soja, que é uma gordura refinada química,
E a mesma coisa dos outros óleos refinados, tá bom, gente? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de não sei o que lá dos que, aqueles lá que são branqueados, eles são óleos refinados e químicos, não são óleos bons. Mas o azeite é uma gordura natural, o óleo de coco é uma gordura natural, a gordura que já vem ali nas carnes, ela também é uma gordura natural, gente. A, a, a indústria não passou nem perto daquela gordura, não existe química nenhuma ali, né? Diferente do óleo de soja, de girassol, de não sei o que lá. A gordura da carne é a gordura que tem na natureza, a gordura que a natureza nos fornece, tá? Então é essa gordura. E a de frutas que contenham mais gordura também. Então, por exemplo, o coco, o abacate, né? Que também tem uma gordura muito boa para o nosso corpo, é uma gordura natural. Aí a pessoa, às vezes, vai fazer um lanchinho. Entre comer uma porção de abacate e comer uma gelatina, que é zero calorias, né? Ela fica, não, eu vou comer a gelatina porque ela é zero caloria. Tá, vai nessa. A gelatina é super industrializada, tem um monte de corante, um monte de aditivo químico, um monte de conservante. Se ela não for versão diet, ela é com açúcar, mas se for versão diet, ela vai adoçante, que também é artificial. Ou seja, qual é a reação química que o seu corpo vai fazer com elementos artificiais dentro do seu corpo, né? Aí já volta aquela primeira pergunta que eu te fiz no começo, sobre as reações químicas que o nosso corpo está fazendo. Se for a base de química, vai ser uma reação química defeituosa. Mas se for a base de nutriente, de comida de verdade, vai ser uma reação química boa e saudável, de equilíbrio, tá? Então, em contrapartida, o abacate, sim, vai aumentar bastante o valor calórico da sua dieta, tá? Vai sim. Mas quem disse que isso é um problema? O abacate tem tanta fibra, tanta gordura, que prolonga a sua saciedade e você vai sentir fome mesmo depois de horas. Além disso, se a gente for extrapolar as funções da saciedade, o próprio abacate tem vários fitoquímicos e nutrientes ali que fazem o corpo produzir mais hormônios de queima de gordura e de ganho de massa magra, de ganho de massa muscular. Ou seja, é calórico? É, mas só que no balanço ali de benefícios, vai estar muito mais à frente. É por isso que o nosso foco não tem que estar em comer menos, em contar calorias. O nosso foco tem que estar em comer mais aquilo que equilibra o nosso corpo. Porque depois que o corpo está equilibrado, é natural que você sinta menos fome, menos apetite. Ok?